Reforma ortográfica, aqui nenhuma mudança. Mas não é o mesmo que acontece com outras palavras da língua portuguesa. São algumas normas que já estão em vigor desde janeiro deste ano, em todos os países que falam nosso idioma: Brasil, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Timor-Leste. As nações terão de fazer alterações até 2012, período suficiente de adaptação. É o caso da opinião de profissionais que entram em contradição. Significa maior confusão e maior dificuldade na escrita, tanto para os alunos que estão começando já em algum grau da escola, como para os professores, porque a mudança é geral. Eu acho que uma reforma ortográfica, como qualquer reforma, em princípio, ela causa, usando uma palavra que você mesmo utilizou, ela causa estranhamento. Por quê? Porque ela implica numa mudança de hábitos, numa mudança de atitude, numa mudança de comportamento. Mas eu creio que isso passará logo, porque uma reforma ela perde o seu caráter reformador na medida em que ela passa a ser captada, assimilada, né, pela população no dia a dia. Então, a partir do momento em que essas normas se tornam cotidianas, se tornam corriqueiras, esse estranhamento ele se reduz e as pessoas vão passar a agir com naturalidade diante dela. Não fosse assim, estaríamos falando ainda o latim, né, vulgar ou latim clássico até hoje. 100% não. A gente vai se inteirando aos poucos, né? É importante para a gente. A pessoa pode pensar, mas para a televisão é importante? É importante porque a gente usa os caracteres nas matérias, né? Com certeza o pessoal que trabalha em jornal impresso, principalmente, teve que se preocupar mais do que nós que trabalhamos em televisão, que usamos bem menos a palavra escrita, né, nos caracteres. Mas o básico eu já consegui assimilar, mas bem pouco. Assim, se eu for pegar toda a reforma ortográfica para estudar, ainda vai levar um tempinho. Seria, sim, uma utopia necessária, mas impossível, porque, como eu já disse, a pronúncia é uma, a escrita é outra. A maioria dos países, exemplo, o Brasil, a pronúncia e a escrita do Nordeste não é igual à do Rio Grande do Sul, nem do litoral, nem do Brasil Central. Eu sou um pouco lobatiano no que diz respeito a isso. Monteiro Lobato ele era avesso ao excesso de regras gramaticais, né? Não de regras gramaticais, de regras ortográficas, melhor dizendo. Ele tem um texto em que ele até comenta que ele fala de sua aversão ao excesso de acentos utilizados na língua francesa. Essa semana, com esse acidente do avião da Air France, a gente acabou usando muito voo. E num telejornal a gente usou o acento no voo e em outros não. Ainda não existe uma unificação, então a gente ainda fica em dúvida. Na verdade, a gente não está errando, porque como a reforma ainda não está em vigor, a nossa preocupação é ir aos poucos se adaptando. Então, palavras como ideia, voo, jiboia, se por acaso vem numa notícia, a gente procura ficar atento na hora de gerar os caracteres. Na hora de gravar o texto, a gente não se preocupa muito, porque o texto é escrito e o espectador não vê. Mudanças nas regras. O trema vai acabar em situações como tranquilo e frequência. Já a acentuação, palavras como ideia e jiboia perdem o acento e ainda voo e enjoo. Já o hífen, o tracinho que separa as palavras compostas, vai sumir em alguns casos, por exemplo, autoestrada e contraindicação. E o alfabeto vai incorporar 3 novas letras, K, W e Y, que eram consideradas estrangeiras. De acordo com especialistas, a língua portuguesa é tida como uma das mais difíceis pelas inúmeras regras. E mais mudanças não agradam quem precisa todo dia se deparar com os desafios do idioma. Ela é correta, mas ela vai demorar um pouco para entrar na cabeça das pessoas, né? Quem sabe seja bem-vinda, né? Melhore alguma coisa. Eu acho que ela vai ajudar, vai melhorar, vai tornar padrão, né, a escrita. Sinceramente, eu acho desnecessário, porque faz tanto tempo já que é de um jeito, para que mudar isso agora? Vai confundir as pessoas, sabe? Eu acredito que é uma coisa assim, que vai levar um tempo para a gente poder se adaptar, né? Mas é interessante assim, essa unificação com os países de língua portuguesa. Eu acho que é legal, apesar de estar confundindo bastante, né? Bom, mas tem que explicar melhor ao pessoal, porque está todo mundo em dúvida ainda.
Bom, como professor, eu acho que deveria ser uma língua única. Sou contra, ainda não me acostumei, não. Não é só o cidadão que diz ter dúvidas sobre a nossa língua. Meios de comunicação ainda se confundem com acento agudo mantido em algumas palavras. É o caso da Folha de São Paulo. Em seu site, o nome Coreia do Norte é escrito sem acento. A regra diz que nomes próprios não sofrem alteração. Portanto, o correto seria Coreia com acento. Jiboia é com acento ou sem acento agora? Vai continuar com acento. Ideia, a senhora acha que é com acento ou com acento também? Estreia sem acento. E a palavra joia? Joia sem acento. A palavra ideia, por exemplo, como que fica agora? Sem o acento, né? Isso. Heróico, você sabe como que fica também, não? Eu calculo que seja sem o acento. Por exemplo, a palavra linguiça, você sabe como que vai ficar agora? Não sei. Ideia? Não tenho ideia. Ideia, com acento ou sem acento? Ideia com acento, claro. Na nova ortografia? Isso aí já não sei. Sem acento? Desde quando eu estudei, realmente ideia tinha acento. Neste caso, vale a mesma regra. Nomes próprios não estão sujeitos a modificações. Apesar de ter um ano de adaptação, a regra não foi bem aceita também por quem trabalha no setor de educação. É o caso do professor Bruno César, da Educação Infantil. Está causando mesmo esse estranhamento até por parte das nossas crianças, né? Porque uma vez que a alfabetização e o ciclo 1, eles tratam especificamente de leitura e escrita em termos iniciais, para as crianças que já passaram por essa fase se adaptarem com essa mudança, há uma certa resistência, há uma dificuldade até por parte de nós professores para tentarmos assimilar a mudança com a aceitação das crianças.